Fala, nação rubro-negra. O Mengão se prepara para um jogo decisivo neste sábado, contra o Maricá, valendo o título da Taça Guanabara. Com um time ofensivo, intenso e determinado, o Flamengo de Filipe Luís tem mostrado um estilo de jogo bem definido, independente dos jogadores em campo. Neste vídeo, vamos conferir os comentaristas do Tá na Área, link na descrição como créditos. Falar sobre a postura do time, as opções do treinador para a partida e a importância desse título para a temporada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. O Flamengo, o jogo contra o Maricá, vale também o título da Taça Guanabara. Embora hoje, né, tenha perdido um pouco o peso, a mudança da competição, né? A gente já teve o título da Taça Guanabara, o título da Taça Rio, e aí os campeões se enfrentavam na decisão do Campeonato Estadual. Hoje, com esse novo regulamento, o campeão da Taça Guanabara é quem vence o primeiro turno, depois há um torneio entre o quinto e o oitavo que virou a Taça Rio e temos a decisão do Campeonato Estadual. Perde um pouco o peso, né, PC? Mas, de qualquer forma, é uma liderança ali de primeira fase, além de dar respostas importantes para o trabalho para a temporada, é interessante para pensar a classificação e as vantagens na semifinal. Ah, sim, isso é muito importante. E em relação a esse Flamengo, que no sábado enfrenta o Maricá, pelo menos no meu modo de ver, o Filipe Luís conseguiu fazer com que essa equipe, independentemente da qualidade ou da capacidade do adversário, mantenha a sua postura. Então, o Flamengo que nós veremos no sábado, e é sempre bom lembrar que o jogo será às 19h, né, porque houve uma mudança prevista inicialmente para as 16h30, vai ser aquele Flamengo que você viu contra o Vasco da Gama. Aquele Flamengo que não deixa o adversário respirar, aquele Flamengo que tem uma obsessão por ficar com a bola, aquele Flamengo que é agressivo quando está com a posse da bola, e aquele Flamengo que é extremamente ambicioso e competitivo para recuperar a bola perdida. Isso, para mim, é algo muito interessante, porque muitas vezes a gente fica medindo, só para usar um comparativo. O Corinthians ontem jogou contra uma equipe que é muito inferior ao Corinthians, fez 1-0 e se acomodou. Voltou para São Paulo com 1-1, semana que vem garantirá a classificação. O Corinthians variou no jogo, ele teve um início, foi lá, fez o gol e entendeu que a partir dali a melhor maneira era administrar. O Flamengo entende que a melhor maneira de administrar uma vantagem é jogar para ampliar essa vantagem. Eu acho isso muito interessante numa equipe de futebol e isso não depende do adversário que está do outro lado, isso é a sua postura, não é, Raed? Então, essa postura, Camila, ela tem que ser mantida, não é quando tem um adversário de primeiro escalão, eu tenho um jeito, com o adversário de segundo ou terceiro escalão. Não, nós temos uma postura. Essa sinalização do Flamengo para a temporada é muito interessante, porque às vezes eu fico com a impressão de que não estão percebendo muito bem como é esse Flamengo. Até pensando no confronto contra o Maricá, ainda que exista a possibilidade do Filipe Luís mudar algumas peças, poupar alguns jogadores, inclusive porque tem essa semifinal pela frente, embora o Flamengo vá ter essa semana aí de preparação, porque não está nessa primeira fase de Copa do Brasil, né? O Flamengo só entra na terceira fase, foi o campeão da última competição, então vai ter as semanas aí completas, não está com esse calendário já dividido como muitos outros clubes, mas ainda como o PC falou, né, Raed? Ainda que ele utilize alguns jogadores de rodagem para outros que não são os titulares, digamos assim, não perde essa característica, essa postura do time que ele cobra, seja quais forem os jogadores que estarão em campo, né? E aí você vê um posicionamento de característica do Flamengo. Tudo que o PC falou. O Flamengo tem uma característica independente da característica dos jogadores que entrarem em campo. Óbvio que você não vai esperar que, por exemplo, o Pulgar pegue uma bola, saia driblando o meio time na ponta esquerda. Óbvio que não. Ele vai estar lá na posição dele. Não desorganiza. Não desorganiza. Agora, é um time que tem ali uma característica bem interessante de se acompanhar, de um modelo de jogo bastante ofensivo e respeitando a característica dos próprios jogadores, independente do jogador que estiver em campo. Então, o Filipe Luís dando a minutagem para o elenco, minutagem, essa palavra que a gente ouve tanto na pré-temporada, né? Filipe Luís dando minutagem para o elenco, mas eu imagino um time próximo da força ideal, porque o último jogo já vai fazer uma semana. O conceito está mantido, né? Isso é que é interessante. Sim. Existe um conceito, e que eu não sei se será percebido por quem for enfrentar o Flamengo. Qual é o conceito? O conceito é que, iniciada a partida, esse Flamengo vai para cima de você. E aí você tem que estar preparado para isso. O Flamengo não começa o jogo
com uma meia voltagem. Ele já começa o jogo com alta voltagem. E aí tem um detalhe, muita gente diz assim, mas como é que suporta? Isso é uma visão, na minha interpretação, tanto quanto turva, porque quando você pressiona o seu adversário, o adversário corre muito mais do que você. Porque se você está com a bola o tempo inteiro, tocando para cá, tocando para lá, e se você tem obsessão em ficar com a bola, esse adversário, uma hora ele tem que ter a bola, ele precisa da bola. O jogo não se desenvolve sem você tocar na bola, né? Então, ele cansa o adversário também, e aí vai graduando. Em determinado instante do jogo, dependendo do que o roteiro da partida apresenta, você dá uma diminuída. Opa, vamos respirar? Sim. Vamos respirar. Mas o que a gente já construiu para poder ter essa pausa e respirar? Isso é muito interessante. E com essa alternância também de times, começam a aparecer disputas no time, né? Por exemplo, o Danilo está pedindo passagem nessa defesa do Flamengo, vem fazendo boas partidas e hoje o Léo Ortiz concedeu uma entrevista coletiva e teve que falar sobre isso. A primeira pergunta foi essa, e aí? Como é que está sendo jogar ao lado do Danilo? Está virando uma concorrência? E ainda foi surpreendido. No meio da entrevista, a gente vai ouvir um pouquinho do que foi essa apresentação hoje do Ortiz. É um crescimento para todos, acho, não só para os mais novos, mas para mim, para o Léo, que estamos diariamente com ele e jogando com ele, crescendo, ouvindo experiências. E é uma dor de cabeça para o Felipe, acho uma dor de cabeça boa. Ele vai ter que lidar com isso, mas acho que isso só faz com que a competição fique cada vez maior. Dentro dos treinos, dentro dos jogos, e isso só eleva o nível do nosso elenco, eleva o nível para as competições que a gente tem por vir. Acho que vai ser necessário a qualidade de todos em todos os momentos, então todo mundo vai estar muito preparado e num alto nível para dar conta do recado. Léo. Boa tarde. Boa tarde. Você fica me elogiando para ganhar um presente. Você tem um monte de... Essa aqui eu não tenho, pô. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom a gente ver jogadores no futebol de hoje. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Aí eu citei você. E quem sabe, mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Tá? Não vem não, que eu já soube dessas histórias todas. Rolou elogio, rolou a cobrança também, né? Tá furando muito o Jogo da Estrela. Agora, se pegasse alguém desprevenido, né? Alguém assistiu essa fala do Zico aí, entregando a camisa 10, falando que trata bem a bola, gostaria de ter jogado com ele, vai pensar, esse jogador é um camisa 10 do Flamengo, é o meia? É o armador, é o atacante, né? É o 10 da zaga. E é um zagueiro, mas para ter ideia da qualidade que tem o Léo Ortiz com a bola no pé e que vem mostrando no Flamengo, né? Foi uma ótima contratação no Flamengo e tem um detalhe, né? Técnico bom, ele melhora jogador. O Felipe Luiz foi, talvez, entre os técnicos brasileiros em atividade nos últimos tempos do futebol brasileiro, a melhor notícia. E ele tem digital dele, tem digitais do Felipe Luiz no crescimento do Wesley e tem digitais do Felipe Luiz no aperfeiçoamento do Léo Ortiz. Porque o Wesley estava num estádio e o Léo Ortiz se encontra em outro estádio. Agora, o Felipe gosta desse zagueiro que a gente hoje rebatizou o sair jogando para o construtor. Construtor. Né? Antes você dizia zagueiro que sabe sair jogando e hoje você rebatizou para construtor. E o Léo Ortiz tem essa compreensão de jogo e quando você tem um técnico que te estimula, que te orienta, aí você fica muito mais confiante, muito mais à vontade, né? Hoje em dia, geralmente o espaço está ali atrás, né? São os volantes, são os zagueiros que têm espaço para observar o que está acontecendo em campo. E eu acho curioso dessa fala do Zico com o Léo Ortiz, é sempre legal lembrar, né? O Léo Ortiz é filho de um grande jogador de futsal, o Ortiz, que é 10 anos mais jovem que o Zico. Ou seja, eles são quase contemporâneos ali. Enquanto o Ortiz, pai do Léo Ortiz, estava conquistando o mundo no futsal, o Zico também já estava conquistando o mundo no futebol. Então, é legal ver. É basicamente como se fosse um carinho, inclusive, de pai para filho. E aí tem um detalhe, né, Camila? Desculpe. Zagueiro, quer dizer, o futebol aceita tudo. Mas, evidentemente, um zagueiro
que quando a bola se aproxima, ele não tem raiva da bola e dá um bico na bola? Trata bem, como o Zico falou. Exatamente. Né? Tem que tratar com carinho. Esse zagueiro, se a gente volta... Ontem, o passe do Asensio para o Mbappé fazer o primeiro gol. Um menino que estava no time B do Real Madrid. B do Real Madrid. Ele não é um bico para frente, é um passe. É um passe, percebendo como vai ser a movimentação. O Léo Ortiz cansa de fazer isso. Essa disputa do Flamengo, que foi o tema que você introduziu aí, ela é interessante porque, na verdade, você tem 3 para 2 vagas, né? Você tem o Danilo, você tem o Léo Ortiz e você tem o Léo Pereira, que se por acaso perder essa vaga, será por uma questão ali de ajuste fino na preferência, né? Porque também, sempre que esteve em campo, não foi mal. E também é um zagueiro que sabe construir o jogo, né? O Flamengo está muito bem servido ali. Tem boas opções, né? A tal da dor de cabeça boa, não é dor de cabeça, é problema bom de solucionar para o treinador. Porque para um elenco que ele vai precisar para a temporada... É um doce problema, digamos assim. Boa, porque ele vai ter soluções. Tem soluções o Filipe Luís, não problemas. Enfim, para esse jogo de sábado, inclusive transmissão aqui do Sport TV às 7h, Flamengo e Maricá, ele tem uma boa notícia, que é a volta do Ayrton Lucas, né? Desde que levou uma pancada, estava fora das últimas partidas do Flamengo, não vinha sendo relacionado. Deve ser novidade, inclusive deve ganhar ritmo nessa partida, deve começar jogando para ter mais minutos, né? Para voltar a disputar uma partida pelo Flamengo. A notícia ruim é em relação ao De La Cruz, né? Mas não é nada grave, teve um corte no pé, as informações que o Flamengo deu. Que foi em casa, enfim, mas aí por conta disso ele tem dificuldade de colocar a chuteira, ficou no banco no clássico contra o Vasco e não deve ser utilizado nessa partida. O Flamengo já tem 3 jogadores lesionados, né, nesse início de temporada, o Alexandro, o Michael, que foi a mais recente, e o Juninho. Esses continuam fora também, estão sendo preparados para quem sabe. Aí não tem prazo de recuperação, mas, né, de repente até o final do Campeonato Carioca, se o Flamengo chegar à decisão, enfim, mas não estão à disposição para agora. Mas o Ayrton Lucas é um jogador que volta, tá aí na relação do Felipe, provavelmente para esse jogo de amanhã. Um jogador com característica ofensiva muito grande, que ainda não se adaptou ao estilo de jogo do Filipe Luís, pelo menos eu tenho essa impressão ali, que o Felipe ele gosta de ter um lateral que ajuda nessa construção defensiva, e só depois que a bola Como passa... ele era, né, pelo lado esquerdo. Ele, o próprio Filipe Luís, né? E aí o Alexandro, que seria o titular da função, tem mais esse entendimento que o Ayrton Lucas, por enquanto. Tem essa possibilidade aí de ganhar mais minutos, né? Quem sabe. Ou, de repente, apresentar características diferentes também, né? Porque é isso, o modelo de jogo do Felipe é muito claro. Mas, dependendo da composição ali do sistema defensivo, se você tiver, por exemplo, o Danilo jogando pela direita, na lateral direita, dependendo das peças... É difícil, no Flamengo de hoje, o Danilo jogar na lateral direita. Porque a fase pela qual passa o Wesley, que o torna candidatíssimo a ter o seu nome relacionado pelo Dorival Júnior no próximo dia 7 de março, não penso que o Filipe Luís vá tirá-lo da equipe para colocar o Danilo com toda a experiência que o Danilo, e todo o talento também, não é só a experiência, que o Danilo acrescenta. Mas quando ele teve o desfalque do Wesley, ele usou um garoto, né, na direita, e preferiu manter o Danilo nas alas. O volume de jogo que o Wesley acrescenta do ponto de vista ofensivo e a segurança que até então ele tem apresentado defensivamente, o tornam uma peça muito importante na concepção que o Filipe Luís tem do time, né? Eu fico, por exemplo, nos minutos finais do clássico contra o Vasco, o gol marcado pelo Cebolinha, ele tem toda a redação do Wesley. Quem redigiu o gol foi o Wesley e o Cebolinha foi lá, acrescentou algumas linhas, acrescentou fim. E fez. Agora, a arrancada do Wesley, com 40 minutos de segundo tempo, do próprio campo, deixando 4 jogadores do Vasco para trás, e ainda ganhando uma dividida com o João Vitor, para aí sim tocar para o Everton Cebolinha, é um negócio... Então, Danilo é ali pelo meio, penso eu. Não vejo o Danilo... naturalmente indo para a lateral direita. Pode ser que numa emergência, caso o Wesley não possa jogar. Ok, talvez mudasse um pouquinho a característica da lateral esquerda, por isso que citei. E é isso, nação rubro-negra. O Mengão segue firme com um time competitivo, intenso e focado em mais um título da Taça Guanabara. Um título que perdeu sua relevância ao longo da história do Campeonato Carioca. Mas a expectativa para o jogo contra o Maricá é grande. E já estamos na contagem regressiva para ver o Flamengo em ação. Agora é aguardar a bola rolar e torcer para mais uma vitória. Deixa aqui nos comentários a sua opinião.
Já solta o like para fortalecer e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!